Boa noite, Zé. Boa noite, tio. Boa noite, tio. Boa noite, tio. Você não boa noite, não? Como é que tá pressão? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Quimelras. Boa E noite, aí, tio. família? O que rola, mano? Estamos dando início hoje à segunda rodada de rodas de conversa. A primeira, só para recapitular, foram os temas de Luiz Gama, Ubuntu, você é importante ou necessário e como olhar para a periferia com outras lentes. Você já fez algo para se sentir vivo hoje? Tô vivo. Aí agora nós iremos começar essa segunda roda de conversa com literatura marginal e Islã, certo? Antes de começar a roda de conversa, eu queria falar um pouco sobre a literatura marginal. E eu trouxe uns livros de estimação, esses não estão para doação. Demorou? O primeiro livro, velho, é este livro aqui, chamado Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus era uma mulher que morava na primeira favela de São Paulo. Ela era semi-analfabeta, inclusive dentro do livro tem muitos erros ortográficos. Só que, véi, esse livro aqui, mano, é um dos livros mais importantes da literatura mundial. Eu uso a falar mundial, porque é uma mulher que catava lixo, catava papelão, recicláveis. Quando chegava em casa, ela escrevia um diário. E o nome do diário é esse, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Às vezes as nossas mães, as nossas avós, ou até nós mesmos, não escrevemos porque a gente pensa, ah, velho, pô, literatura é uma parada complicada, tá ligado? Mas não é, mano. É necessário você deixar a sua marca no mundo. E eu sei que literatura espanta a gente. Por quê? Porque a gente veio de um ensino ruim, mano. O ensino público do Brasil é um ensino que serve para você virar uma mão de obra barata, mano. Não existiu abolição no Brasil, isso nós sabemos, demorou? E nós sabemos que a maneira de se libertar das algemas do sistema é através dos estudos. Eu, quando era mais novo, eu não gostava de ler, velho, só não gostava de ler. E aí eu comecei a rimar nas batalhas de MCs e eu era muito ruim. Na escola lembra, o Crisão lembra. Eu era muito ruim, velho. Eu sempre perdi na primeira fase. Eu demorei 7 meses pra passar na primeira fase, velho. 7 meses, mano, perdendo na primeira fase. E aí, eu cheguei num brother nosso, tá ligado? Chamado Paulo Vini. E eu cheguei no Paulo Vini e falei, velho, como é que eu faço pra ser um MC melhor? E aí ele virou pra mim com toda a sinceridade de um bom professor e falou, mano, tu só tem vício de linguagem, tuas ideias é tudo repetida, tu tem que ler. E aí eu, dentro da minha cabeça brilhante, né, eu ia pra biblioteca da escola, pegava os livros e lia o livro, sei lá, em 1 hora, vral, e não entendia porra nenhuma do que o livro tava falando. E eu achava que eu ia ser, um MC melhor, porque eu ficava lendo os livros de todo jeito ali, mano, e não melhorei nada. Aí um dia eu tava matando aula e eu tive que sair das vistas do coordenador da escola. E eu entrei dentro da biblioteca. Quem nunca matou aula numa biblioteca, né, velho? E aí eu tava lá na biblioteca e aí eu fiquei olhando os livros, né? Não tinha nada pra fazer, na época eu não tinha dinheiro pra pagar a internet e não tinha nenhum Wi-Fi pra me roubar. E aí, velho, eu vi esse livro aqui na estante, tá ligado? Capão Pecado. É capão, pecado. E, mano, essa capa aqui mexeu muito comigo, pô. Porque é um mano, uma criança, tá ligado? Com a PT na mão, pá e tal, boné. E eu falei, vai, eu vou ler esse livro, mano. E aí eu acho que uma das segundas pessoas que deve ser falada aqui dentro dessa roda de conversa sobre literatura marginal é o Ferrez, mano. O Ferrez foi o cara que me ensinou a ler. Não que eu não sabia ler antes, mas eu achava todos os livros chato pra caralho. Eu achava uma merda ler livro, mano. E
E aí quando eu li esse livro aqui, mano, Capão Pecado, eu devorei esse livro, mano. Esse livro tem comentários do Racionais, tem fotos, tá ligado? Tipo, dentro da periferia e tal. E eu amei, mano. E a ideia é o quê? Irmão, você... Não é que você não gosta de ler, é porque você tá lendo as paradas erradas, mano. Tá ligado? O que os intelectuais lá do plano piloto gostam de ler, obviamente nós que é da favela, nós não vai gostar de ler. O que eles escutam, a gente não gosta de escutar, porque o que eles lêem, a gente vai gostar de ler. Demorou? Então pense nisso, mano. No lugar de você querer ler um Kant, um Nietzsche, às vezes vai ser chato, tu não vai gostar. Talvez mais no futuro tu aprenda a gostar deles. Mas vocês podem gostar, mano, da Carolina Maria de Jesus, do Ferrez, das literaturas marginais. E aí a indicação do livro da semana, eu vou criar um grupo lá no Instagram, ou lá no WhatsApp, e vou divulgar o link do PDF desse livro, que esse livro está me ajudando enquanto militante, né, mano? Porque o hip hop é a militância, tá ligado? E o livro se chama Só Batem Cachorro Grande, do meu tamanho ou maior, da Cidinha, juntamente com a Celi Carneiro. E aí eu já falei que existem outras linhas, tá ligado? Pra você ler. Você não precisa ler livro chato de branco que morreu há 200 anos atrás. Você pode ler livro dos mano aqui da quebrada mesmo, demorou? E aí, mano, sabe outra coisa que é literatura marginal? É o Islã, tá ligado? E eu queria que meus amigos e amigas do Islã adentrassem a roda do terminal, certo? Muito barulho pro Islã! Com respeito pra chegar, licença pra chegar, do mesmo jeito que eu pedi licença pra sair, demorou? Quem não me conhece, eu sou Leiberg, batizado pela minha mãe de Thiago, demorou? Então qualquer nome que você chamar, tamo aí, Leiberg às vezes é muito difícil, tá ligado? Eu sou produtor de Islã, da comunidade Islã Grito Periférico. Estou com o NB também, que produz o Quebrado Inverso junto com a nossa parceira Ari. Também aqui com o Lamas, que produz lá na Paraíba, lá na Batalha do Coqueiral, né? Isso mesmo. Se apresentem aí também. Pra quem não me conhece, eu sou NB. Sou cria das batalhas de rima, mas com uma história um pouco parecida com a do Morfeu, comecei a ler. Quando eu comecei a ler, eu comecei a escrever, tá ligado? E aí um certo dia, um mano que tá até aqui na roda, o NJ, aqui ajoelhadinho, um dia o bicho me falou, mano, bora ali no Islã. Eu, no quê? Aí o bicho no Islã ali, explicou o que era e tal. Aí eu colei, tá ligado? Eu recitei uma poesia que eu nem sabia que era uma poesia, era um texto que eu tinha no bloco de notas, tá ligado? Aí eu tirei uma trinca de 10 lá na nota do jurado, eu falei, caralho, o bagulho é massa, tá ligado? Caraca! Tem um dom. Aí eu fui pra segunda fase, aí a história é triste, aí a gente conta depois. Mas aí, tipo, é basicamente isso, velho. A gente vem da literatura periférica, tá ligado? A gente vem da periferia. Então quando a gente acha uma forma massa da gente se expressar, um espaço que acode a nossa voz, que acode a nossa fala, a gente se sente acolhido, igual me senti acolhido no Islã, tá ligado? Família, boa noite pra geral. Boa noite. Eu sou o Lamas, tenho 33 anos. Sou aqui do Distrito Federal, mas moro na Paraíba. Tenho 3 para 4 anos, tá ligado? E lá tô nesse corre aí da rua, da gente estar construindo a poesia marginal, tá construindo as batalhas, tá construindo o Islã. E, velho, pra mim é uma honra imensa estar aqui, velho. Tô só com referências, cercado de, velho, gente que, porra, é foda demais, velho. Eu amo muito a poesia de vocês, tá ligado? Vocês são pessoas que, velho, tipo assim, mudam a minha forma de, velho, entender a literatura, de entender as ruas. E tá somando aqui hoje é uma parada muito importante pra mim, tá ligado? Obrigadão, amigo. Quantos aqui já foi no Islã? Só pra mim já ter uma noção aqui. Massa. Pra quem não sabe, o Islã é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, né? Na década de 80, em Chicago. E era feito que nem a gente faz as nossas batalhas de rima, tá ligado? Eram feitas em praças, lugares que a gente tinha que ocupar por direito. E nasceu como essa forma de protesto, né? Através da poesia marginal. Como assim? A poesia marginal, ela se identifica nessa forma de estar sempre acusando algo, né? Um protesto de fato contra o sistema. Pode ser algo sobre o feminicídio, pode ser algo contra o genocídio, pode ser algo contra
a usurpação, né, do nosso território indígena e tudo mais. Isso é uma poesia marginal, que agrega todos esses fatores, né, algo que denuncie. E assim, o Islã, além de todo esse movimento, a gente também trabalha de uma forma na qual a gente tenta trabalhar no coletivo. Tipo, aqui no DF mesmo, por exemplo, desde os últimos 3 anos, os coletivos têm buscado apoiar-se uns aos outros para que isso aconteça, as comunidades, né? O Quebrado Inverso, Resgate Poético, Islã Grito Periférico, o Ocupa. Tipo, a gente tem buscado, os organizadores, um apoiar o outro para que isso aconteça. E até com o que aconteceu agora no final do ano, a gente mesmo tomou essa frente agora para que isso possa acontecer de fato de uma forma conjunta, né? Porque a gente preza muito essa ideia da união, velho, né? Porque isso é na vida, velho. Tipo, aqui só vai ter batalha porque tem 16 MC? Não, mano. Vai ter batalha porque tem um jurado, tem a plateia, tá ligado? Tem um organizador. Tipo, é um coletivo que se une e faz a parada acontecer. Ninguém, não é o melhor MC que faz isso aqui acontecer, tá ligado? Não é o melhor organizador, não, velho. É porque todo mundo se une. Então quando você dá atenção, quando o mano ali dá atenção, quando o MC tá aqui rimando, quando você bate palma, quando você preza o respeito, a gente tá fazendo isso. Você que não rima, você tá mandando essa energia, não acha que você não tá participando, velho. Você participa tanto quanto o MC, tá ligado? Então essa ideia gera no coletivo, tá ligado? E assim também é na batalha de rima, quanto também tem que ser no Islã, tá? O Islã, por exemplo, pra quem não me conhece, né, eu era envolvido aí numas paradinhas aí e tal. O Islã me tirou desse corre, tá ligado? Tipo, sempre vivi o rap, cresci no meio indígena, vim do Goiás. E o rap sempre esteve envolvido na minha vida. Mas eu nunca consegui ver o rap como hip hop de fato, tá ligado? Porque a gente tem que saber também fazer essa separação do que é o rap e o que é o hip hop. Rap é uma coisa que você faz, é massa, né? É muito bom você se expressar pelo rap. Mas o hip hop é um estilo de vida, tá ligado? E quando eu entendi que eu fazer uma rima, eu fazer uma parada, eu escrever uma parada, eu só tava fazendo rap e eu não era hip hop, o Islã apareceu na minha vida trazendo esse conceitinho de que é o hip hop, tá ligado? Porque o Islã entra muito nessa parada do entendimento, né? A parte do conhecimento. Tipo, a gente falou aqui de literatura, dessa parada. Além de a gente trazer a escrevivência, que é muito sobre aquilo que a gente viveu, né, pô, na nossa quebrada, na nossa periferia, da onde o contexto quase todos nós temos parecido aqui. A gente também traz aquele conteúdo que a gente vê no livro. A história que é escondida, tá ligado? Aquilo que eles ocultam de nós. A história sobre o Brasil, tá ligado? A história sobre a escravidão. Então a gente tenta trazer esses conceitos históricos para de uma forma protestar, né? De uma forma protestar em geral sobre isso. Acho que tem alguma coisa a falar aí sobre parte também, parte para a demonstração, depois a gente vai soltar umas coisinhas, né? Fazer o que nós faz, né? E aí, família, é o seguinte, a gente também vai soltar uma poesia, né? Pra pegar assim, mais ou menos a ideia, soltar uma poesia marginal, pra quem ainda não foi no Islã, ver como é que é a ideia. Porque assim, a gente tá muito pegado naquela ideia, sei lá, Mário Quintana da vida, né? Um Paulo Leminski, um Shakespeare, e essas poesias bem formais, né, mano? E, na verdade, que nem o NB falou, a primeira poesia que ele apresentou era um texto, tá ligado? O livro que o Morfeu mostrou que Quarto de Despejo era de uma mulher que ela não tinha essas normas gramaticais, tá ligado? Então, ou seja, você na quebrada, tu escreve um texto, mano, tu tá protestando ao teu campo de visão que tu vê aqui, você tá fazendo poesia marginal. Às vezes você só não sabe como expressar ela, tá ligado? E o Islã, um sarau, é esse espaço para que você possa soltar essa voz, tá ligado? Não deixe parado, mano, vamos protestar, vamos, como eu falei, a parada é um coletivo. Então, aquilo que às vezes eu falo, você se identifica aí, quando você fala que o espelho também reflete aqui, tá ligado? Então elas, tipo, não existe uma maneira certa na poesia marginal, tá ligado? Não existe um bagulho concreto dentro dela. Acho que todo mundo tem, até isso que a gente queria até falar também, e a gente vai falar sobre a originalidade de cada um, tá ligado? Porque não tem um padrão que você tem que seguir, não tem uma ideia, pá, tem que ser assim, não, mano, tá ligado? A poesia é marginal, tá ligado? É aquilo que a gente vê e protesta aqui. Você vai soltar a primeira poesia. E aí, família, eu tenho uma proposta aqui. No lugar dos 3 soltarem a poesia agora, a gente pode, para conduzir a batalha dentro desse lugar de poesias e tal, faz uma poesia agora, uma no final da primeira fase, uma no final da segunda fase, que aí tipo, o pessoal
continua nas ideias, tá ligado? Eu acho melhor até fazer uma no final da primeira, uma no final na segunda e uma antes da final. Pode ser então? Bora então? Então é isso. Mano, ainda não acabou a roda de conversa. Depois da primeira fase, a roda de conversa vai retornar. Mano, fala qual é o slam de você, seu slam mesmo? O meu é o Quebrado em Versos. É um slam que a gente faz meio que em escolas, tá ligado? Não é um slam aberto às ruas, mas que a gente tenta trazer essa parada que a gente faz na rua e levar pra dentro das escolas, tá ligado? Pra mostrar pra aquela criança que às vezes escreve uma parada no caderno dela ali, mas não se reconhece nos textos, não sabe exatamente o que significa, só gosta de escrever. E quando a gente traz aquela oficina, traz aquela didática, a pessoa percebe, pô, velho, eu sou um poeta, eu sou uma poetisa, tá ligado? E eu nem sabia. E a gente consegue trazer essa forma de educação pra dentro da sala de aula. Igual o Morfeu tava falando, porque o ensino público do Brasil não é dos melhores, tá ligado? Então, quanto mais a gente da quebrada, da periferia, consegue entrar nas escolas, nas universidades e consegue trazer nossas vivências, tá ligado? Nossos textos, mostrar que o que a gente escreve, o que a gente fala é nosso, tá ligado? É da onde a gente vem, do que a gente viveu, do que a gente passa, a gente consegue transformar um futuro melhor, tá ligado? Então, o nosso slam, a gente trabalha dessa forma dentro das escolas. O slam em si, ele também é esse espaço educativo, né? Esse espaço... Porque, tipo, por exemplo, incentiva a você conhecer, né, e aprofunde. Pô, às vezes eu tô falando aqui de Marighella e às vezes o mano ali nunca ouviu de Marighella. Eu trago um contexto falando aqui de Marighella pra ele, porra, mano, como é que eu nunca estudei Marighella? O cara vai lá e estuda, através de muito, que é o que acontece na batalha também. Às vezes o mano tá ali na rima ali, tá ligado, na construção ideológica, lança uma referência braba e eu meio que, caralho, mano, quem é esse maluco? Chega em casa e vai pesquisar, tá ligado? Tem um espaço educativo pra isso, tá ligado? É isso, família. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Alguma fala? Ninguém? É isso, mano. Bora. Literatura marginal em ação. Já temos a poesia de Tio José de Honra, quem vai primeiro, não sei. Podia botar uma menina pra apresentar também, né? Mal bagulho, só o moleque. Faz uma no início da primeira fase, uma no final da primeira fase, uma no final da segunda e assim vai. Agita. Abre a poesia, a batalha com a poesia e todo final de fase faz uma poesia. Então a gente aí quem vai mandar a primeira poesia. Demorou então, família, pra poesia. Nós necessitamos de energia, né? Como é que vocês fazem? Vou chamar um grito aí então, demorou? Lá no grito periférico a gente tem um grito, eu vou falar slam, vocês falam grito periférico, tá ligado? Eu vou fazer um grito, quando eu falar slam, vocês gritam grito periférico. É mais ou menos assim, ó. Isso aqui é tudo nosso, nada deles, foda-se o resto, slam! Periférico! Isso aqui é tudo nosso, nada deles, foda-se o resto, slam! Grito periférico! Aí, família, uma parada que eu acho, velho, muito importante na nossa cultura, velho, é as crianças, certo? E aí, essa aqui que eu vou recitar agora, eu fiz pra uma criança, filho de um parceiro meu lá da Paraíba, que foi no dia que ele, velho, começou a entender o que era, velho, os versos, o que era as palavras, o que era rimar, tá ligado? E aí, é isso, vou soltar isso aqui pra nós dois, certo? Certinho? A vida tá jogando a rede feito um pescador no mar. Tá correndo que nem água, e onde quer que deságue, não tem como tu segurar. E mesmo pingando aos poucos, cada gota vem somar. Paciência vem com a cadência, meu filho, e uma dose de poesia já pode te curar. Eu faço a manutenção da minha rotina agora em passos de prosperidade. Esses dias, um pirrai de 7 anos de idade me afirmou na pureza da sagacidade que preferia ser ele mesmo, amava sua pele, o seu cabelo e seus amigos, era tudo daquele modelo. E me perguntou na maior satisfação: ô tio Lamas, tu prefere uma Lamborghini paredão ou um Camaro tubarão? E naquele momento ele sentiu a poesia e o amor que se implica, escolher ser vida, escolher a própria voz passeando nas esquinas. Mano, como eu amo aquele menino, ele dando seus começos na vida, vivendo seus inícios, uma mente preta potente que não vai sucumbir ao vício de ser normal, diferente dos igual. O pivete se posiciona na grandeza de ser real. Na titela daquele moleque nasce um novo rio, nascente poética que deságua amor feito cachoeira. Paulo Freire diz que a leitura do mundo acontece antes da leitura da palavra. Talvez por isso, bate primeiro no peito, só depois vem pro papel.
E é por isso que nas letras fazemos o que queremos, versamos, porque poetas nascemos e somos marginais. Nós não cabe em fofoca, estamos aqui para viver abençoado por ancestrais, honrando o sonho, mano, dos que se foram cedo demais. E a minha poesia, ela é isso, ela é transitória, transitando minha poesia, sincretizando minha escrita. Mano, eu sou poeta, vivendo entre cartas de amor e declarações de guerra. Valeu! Não, aí tá. No slam a gente tem algumas didáticas, né? Que também é pra trocar essa energia que nem a gente faz na batalha do grito, né? Da parada, pra continuar, acho que a sintonia, né? Então é tipo, quando chega nesse momento que o poeta se apresenta, tem um corpo de júri, porque no slam não é, tipo assim, não é de fato a plateia que vai decidir, há sempre escolhido dentro da plateia 3 a 5 jurados, para dar a nota de 0,5 a 10. E aí, através disso, faz a medição de nota dos poetas no completo, e aí vem o classificado. E aí a gente chama as notas no caso, aí quando o poeta tira 10, a gente quando o poeta tira um 10, a gente grita um pou, tá ligado? Quando a gente leva um menos de 10, a gente grita um credo, tá ligado? Lá na Paraíba, quando alguém tira nota menor que 10, a gente grita fuleiragem! A gente tem que trocar o daqui do 10. Só uma ressalvazinha, tá ligado? Porque assim, a gente às vezes fala do MC, do poeta e vê 2 polos distantes, tá ligado? Enquanto na verdade não são, tá ligado? O MC é um poeta, tá ligado? E o poeta é um MC. A partir do momento que ele sobe no palco, ele é um mestre de cerimônia. E a partir do momento que o MC está escrevendo e compõe, ele se torna um poeta, tá ligado? Porque toda música se torna uma poesia, toda poesia pode se tornar uma música. É isso, é um fato. Tipo, essa parada que o mano falou sobre a literatura marginal é massa, que o bicho trouxe a referência do Ferrez, né, mano? Disse que o Ferrez que ensinou ele a ler. E quem me ensinou a ler foi um parceiro do Ferrez, o Sérgio Vaz, né? Pô, foda pra caralho, esqueci de falar dele. Tipo assim, eu vejo que dentro do que é a poesia marginal, dentro do que é a literatura marginal, pô, a gente, velho, que somos corpos periféricos, pô, a gente tá muito mais perto, tá ligado? O meu amor pela poesia, pô, o meu amor pela escrita tá muito perto da letra de, velho, os meus 2 mano aqui tá muito mais perto, velho, do N.J. tá muito mais perto da Ari, tá muito mais perto da Evil, tá ligado? Do que pra estar perto do Carlos Drummond de Andrade, do que pra estar perto, velho, de, sei lá, Jorge Amado, Manuel Barros, poetas e escritores brancos que, tipo assim, foram traduzidos pro mundo todo, tá ligado? Mas, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, velho, é hoje uma das autoras mais traduzidas pro mundo inteiro, sacou? Então, tipo, eu acho que o processo de escrever, acho que isso, velho, não é só eu, várias pessoas são assim, né, velho? A gente começou a escrever, velho, não era na intenção de escrever um livro muito foda e ganhar dinheiro e ficar aí que a gente escreveu, velho, pela necessidade da gente botar nossas emoções, os nossos sentimentos pra fora, tá ligado? Porque pra ser verdadeiro, a gente não vai conseguir, velho, fazer a cultura pelo filtro da internet, tá ligado? O único jeito da gente fazer a parada real e que transborde aquilo que a nossa periferia merece e precisa, pô, é a gente, velho, de pé no chão aqui, tá ligado? Trocando essa ideia, conseguindo, velho, transpassar um pouco do que eu sinto em comunicação com o que o Layback sente, com o que o NB sente, tá ligado? Por isso que, velho, eu me sinto muito acolhido, velho, muito apaixonado por essa galera que eu tô conhecendo aqui, que eu tô conhecendo nesses últimos dias, participando do Slam daquele dia. Então, é isso, galera, tipo assim, é uma parada que é muito importante. A poesia marginal, ela é muito importante. Nós poetas, nós somos MCs, somos tão importantes quanto, velho, as pessoas que rimam no freestyle, sacou? Porque são as nossas ideias daqui que levam a gente, velho, pra onde a gente quiser, tá ligado? Não é a ideia de outros caras, igual o mano falou, brancos que morreram há 200 anos atrás, que vai fazer nossas ideias se funcionar, tá ligado? A gente mesmo que vai se funcionar daqui pra onde a gente achar que deve. E é isso, valeu pra finalizar, só pra renascer um pouco do que o Morfeu falou e do que o Lamas falou agora, e eu sou um exemplo disso que ele falou do Sérgio Vaz, tá ligado? Eu tinha visto
postagem no Instagram, velho, eu nunca tinha ouvido falar do Sérgio Vaz na minha vida, tá ligado? Aí tem um episódio do Sérgio Vaz, como se o cara fosse personagem, tá ligado? Mas tem um dia que ele foi no Carandiru, tá ligado? Apresentar poesia e o bicho canta um verso do Racionais, tá ligado? E fizeram um quadrinho sobre esse dia, eu vi lá o nome do Sérgio Vaz e eu, caralho, quem é esse bicho? Aí uma vez eu fui pra uma batalha de rima numa escola, velho, acho que foi na Católica. E eu ganhei essa batalha, tá ligado? A premiação era um livro, que era o livro Flores da Batalha do Sérgio Vaz. E aí, velho, tipo assim, eu comecei a ler a parada, mano, eu li 3 páginas assim, dentro do ônibus, eu falei, caralho, mano, o bagulho é massa. Quando eu cheguei em casa, velho, eu devorei o livro, mano, eu juro pra vocês que eu li esse livro 3 vezes em uma semana, tá ligado? Porque o livro era muito foda, mano. E tipo assim, a gente realmente tem que pegar essa poesia marginal, essa literatura marginal e trazer pra gente. Esse foi o fim desse primeiro ciclo aqui dessa roda de conversa, daqui a pouco a gente volta com uma temática um pouco diferente, ainda puxando pra isso, mas trazendo um pouco diferente, uma nova poesia com uma nova temática pra vocês entenderem um pouco mais disso, tá? Então, Lombou, muito barulho pra poesia marginal! Não tenho nada escrito e posso participar aqui, ó, ganhando freestyle aqui, ó. O bagulho é massa, é nóis. Família, e outra,